Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer correções, tá, de algumas questões do parnasianismo e do simbolismo. Apesar de vocês terem até acesso ao gabarito dessas questões, até pela internet, mas por que não é esse gabarito e não aquele? Por que a letra A e não a letra B? Como foi que eu cheguei na letra C? É importante entender o que faz cada alternativa ser falsa ou ser verdadeira para que eu marque a correta ou a incorreta. Então vamos lá. A primeira questão pede para marcar a alternativa correta a gente percebe então que é sobre o parnasianismo, uma vez que todas as alternativas abordam sobre isso. Na primeira alternativa, ele diz que o parnasianismo caracterizou-se no Brasil pela busca da perfeição formal na poesia. Quem estudou sobre o parnasianismo sabe que isso é verdadeiro, né? O parnasianismo é uma escola literária que vai valorizar a língua portuguesa segundo a gramática normativa. Então, essa perfeição formal é a beleza para o parnasianismo dentro de sua arte, que no caso é a poesia. Então, a letra A é a correta, eu já tenho aí o gabarito, mas vamos entender as outras alternativas, né? Na letra B, ele diz que o parnasianismo determinou o surgimento de obras de tom marcadamente coloquial, isso é puramente falso, porque a partir do momento que você diz que a A é verdadeira, a B só pode ser falsa, porque se eu digo que eles valorizam a língua formal, né, portuguesa, a língua portuguesa formal, norma culta, então nunca vai valorizar a coloquial, uma vez que a coloquial é do dia a dia, né, aquela corriqueira de uso, sem preocupação com concordância, enfim. Na letra C, ele diz: o parnasianismo, por seus poetas, preconizava o uso do verso livre. Não. Quem valoriza o verso livre aí só é no modernismo, século XX, né? A partir de 1922. E aí, por que não? O que o parnasianismo ele valoriza? Ele valoriza uma estrutura formal poética que é o soneto, uma vez que vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, um total de 4 estrofes, certo? Em que cada verso dessa estrofe precisa apresentar a mesma quantidade de sílabas. E se quando eles estiverem produzindo, por exemplo, eles produziram o primeiro verso, no segundo verso, para rimar a uma palavra que acabou ultrapassando a quantidade de sílabas, né? Vamos supor que o primeiro verso tenha sido 10 sílabas, o segundo deu 11. Então, eles vão ter que trocar essa palavra, né? Que tenha uma rima ainda, mas que dê uma quantidade de sílabas equivalente a 10 e não menor ou maior. Então, é bem difícil de fazer um soneto parnasiano, tá? Na letra D, ele diz: o parnasianismo brasileiro deu ênfase ao experimentalismo formal. Não, quem vai valorizar o experimentalismo é o naturalismo, certo? O parnasianismo foi o responsável pela afirmação de uma poesia de caráter sugestivo e musical. Não, ele deu características do simbolismo. Quem tem uma poesia sugestiva e musical é o simbolismo. Então, portanto, letra A correta. Na questão número 2, deixa eu descer aqui para ficar melhor para vocês. É uma análise sobre o Olavo Bilac, que é Alberto de Oliveira, que representam, né, o parnasianismo. São 2 dos 3 autores principais. E aqui eu digo representam um estilo de época de acordo com o qual, vamos para a letra A, o valor estético deve resultar da linguagem subjetiva e espontânea que brota diretamente das emoções. Não. O parnasianismo é uma escola objetiva, da objetividade, e não como uma linguagem subjetiva. Então, já excluo a letra A. Na letra B, ele diz: a forma literária não pode afastar-se das tradições e das crenças populares, sem as quais não se enraiza culturalmente. Veja, o parnasianismo não está se preocupando com religião, com cultura, né? Uma vez que o parnasianismo ele não vai sofrer uma influência religiosa aí na poesia. Há uma pregação da objetividade,
não a espiritualidade. Há uma influência da razão e não da emoção. Isso no parnasianismo, então por isso letra B é falsa. Letra C. A poesia deve sustentar-se enquanto forma bem lapidada, cuja matéria-prima é um vocabulário raro, numa sintaxe, melhor dizendo, elaborada. Veja, a letra C é a correta, mas por quê? Quando ele diz que a poesia ela se sustenta numa forma bem lapidada, quer dizer que na visão dos parnasianos, poesia só é poesia, ela só é valorizada se ela foi bem escrita, lapidada, bem criada, poldada, feita e refeita até ficar em seu estado perfeito, né? Uma maneira bem formal, utilizando a língua, certo? Na letra D, ele diz: devem ser rejeitados os valores do antigo classicismo em nome da busca de formas renovadas de expressão. É falso porque, assim, eles ainda seguem um modelo do classicismo, que é o soneto, né? Na letra E diz: os versos devem fluir segundo o ritmo irregular das impressões para melhor atender ao ímpeto da inspiração. Não tem um ritmo irregular, não. Nem das impressões, porque ele não vai se preocupar com o exterior, e sim com o interior. Mas esse interior não é a emoção, a subjetividade, tá? E sim a língua, o seu ritmo e a sua rima perfeita. Vamos para o terceiro. Eu tenho aí um poema Música Brasileira, que vocês devem ter lido, de Olavo Bilac. Quem não leu pode ler. E com base na leitura desse poema, que é uma poesia parnasiana no Brasil, a gente vai julgar alguns itens, colocar verdadeiro ou falso. Vamos ler. São características do parnasianismo presentes no poema: a arte pela arte, a impassibilidade, a economia vocabular, a poesia descritiva, a revalorização da mitologia. A arte pela arte está correto. A impassibilidade também. Mas não há economia vocabular. Poesia descritiva está correto. Mas não há revalorização da mitologia. Então, portanto, essa está errada. Música brasileira é um exemplo de poema de forma fixa. Verdadeiro. No caso, música brasileira é o título desse poema. Esse poema é um exemplo de poema de forma fixa. Quer dizer, uma estrutura que tem... cada verso segue a mesma estrutura rítmica, né, e métrica, que é a quantidade de sílabas. Em O Fogo Soberano do Amor, tem-se um exemplo de metáfora. Verdadeiro. Eu estou aí, sem um elemento comparativo como, eu estou dizendo que o fogo soberano do amor. Então, eu estou usando a linguagem figurada, né? O fogo, em seu sentido real, é uma coisa, mas em seu sentido figurado, estou comparando ao amor, dizendo que o amor, ele é fervoroso, né? É um fogo, e ele é soberano de tal maneira que nos toma enquanto a gente sente esse fogo, poeticamente falando. O ritmo do verso 3 é binário, em uma alusão ao movimento dos quadris femininos. Não tem nada a ver. Então, assim, não é isso que diz lá no verso 3. A rima entre cujos e marujos classifica-se como rica. Verdadeiro. O que é uma rima rica? É uma rima quando eu rimo duas palavras, tá? Em que as duas palavras têm classe gramatical diferente. Cujo é pronome, marujo é substantivo. Então, é verdadeiro aí. Portanto, letra D. Quarta questão.
Os poetas representativos da escola parnasiana defendiam o quê? Letra A diz: o engajamento político nas causas históricas da época, fazendo delas, matéria para uma poesia inflamada e eloquente. Então, veja, os representantes do parnasianismo, eles defendiam exatamente o que tem na letra A, tá? Então, não quer dizer que, porque o poeta parnasiano, ele preza mais pela objetividade, que ele não tem emoção, que ele não seja nacionalista, que ele não ame a pátria, que ele não ligue para a sociedade, que ele não ligue para os problemas sociais. Tudo isso acontece na vida deles. A questão é que eles não estão muito preocupados em expressar isso dentro dos poemas, tá? A gente vai encontrar um verso ou outro, mas o foco é a perfeição da estrutura poética e a perfeição da língua nessa estrutura poética. Na letra B ele diz, no caso o quarto é a letra A, mas na letra B ele diz: a ideia de que a livre inspiração é a garantia maior de que o poema corresponde à expressão direta das emoções mais profundas. Falso, porque ele não vai expressar uma emoção profunda. Quem vai se preocupar com isso aí é o simbolismo. Letra C, a simplicidade da arte primitiva, a razão pela qual buscava os temas bucólicos. Daí, eu já tenho o arcadismo. Já vou para a letra D. O abandono das formas fixas, criando, portanto, as condições para o posterior surgimento dos poemas em verso livre do modernismo. Como eu disse nas questões anteriores, né, essa letra D aí vai ser falsa, porque ele não abandona as formas fixas, ele usa essas formas. Quem abandona, adaptando para o verso livre, é o modernismo. Letra E. A disciplina do artista e o trabalho artesanal com a linguagem, de modo a resultar uma obra adequada aos padrões de uma estética clássica. Mais uma vez, eles não vão priorizar essa estética clássica, né? Lógico que eles se influenciam pelo classicismo em relação ao soneto, mas não há uma padronização se baseando no classicismo como um todo. Vamos para o quinto. A poesia que se concentra na reprodução de objetos decorativos, como exemplifica a estrofe de Alberto Oliveira, eita, que é a minha tela agora. Só tentando ajeitar aqui, mas